Glorificado seja Deus. Neste momento, vamos refletir em Sua palavra, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,18. Quem vai estar refletindo é a missionária Maria Zélia Araújo, vice-presidente da Missão Cariri para Cristo, presidente da SAF, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande. Nós queremos falar, pela vontade de Deus, a respeito do versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,18, e vamos estar lendo este versículo na versão da Bíblia de Estudo de Genebra, como também na Bíblia de Estudo e Fonográfica e na Bíblia de Estudo Conselheira. Você vai perceber que existe pouca diferença na terminologia, mas o sentido do conteúdo é o mesmo. Na Bíblia de Genebra, o Senhor nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na Bíblia de Estudo Conselheiro, esse mesmo texto nos é dito assim: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na Bíblia de Estudo e Fonográfica diz assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, a essência desse texto, independente da versão bíblica que você tenha, é que você seja um ser agradecido a Deus em todas as ocasiões. Que você seja aquele ser humano que reconheça a graça de Deus em sua vida. Observando o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, quando nós olhamos o texto em tudo dai graça, Paulo encorajou os tessalonicenses a viverem vidas caracterizadas pela alegria e pela ação de graças. No entanto, ele não proibia manifestações apropriadas de tristeza e lamento. O próprio Jesus não foi sempre alegre e agradecido. Quando você olha em João, capítulo 11, verso 35 e 38, você vai perceber algo a respeito da ação do Senhor Jesus. João, capítulo 11, verso 35, nos diz: Jesus chorou. E no verso 38 diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham postos uma pedra. Jesus chorou. Esse texto está falando a respeito da morte de Lázaro. E quando Jesus soube da notícia do que havia acontecido ao seu amigo, Jesus chorou. Mas Jesus declara em meio à tristeza que há um propósito de Deus neste contexto. E você vai lendo o texto de João 11 e você vai contemplar Jesus declarando que é a ressurreição e a vida. Diz isso às irmãs de Lázaro e para a glória de Deus. Lázaro
que estava há 4 dias morto, é ressuscitado. Como mostra alguns salmos também, não só em João 11, 35 e 38, mostrando a ação de Jesus, queremos também enfatizar que, como mostra alguns salmos, às vezes a tristeza e o lamento são legítimos e adequados. Você vai encontrar isto no Salmo 28, no Salmo 38, no Salmo 40, no Salmo 88 e no Salmo 130. Mas independente desse contexto, o Senhor nos convida ou nos convoca a sermos pessoas que estejam diante dele dando graça em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Não é por acaso que Paulo convoca os Tessalonicenses dizendo, repetindo o texto, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas o que é a vontade de Deus? Refere-se aqui ao desejo normativo de Deus, o que Ele ordena. Ele ordena para que você e eu venhamos dar graça a Ele por toda e qualquer situação. E isto se dá como oposto ao seu desejo decretivo. O que é isso? O que Ele decreta de modo imutável, ou seja, algo que não muda, algo que está presente. No Catecismo de Heidelberg, nós temos uma explicação a respeito deste contexto, na pergunta de número 28. Para que serve saber da criação e da providência de Deus? Para que serve você saber tudo isto, eu saber, nós sabemos? A resposta dessa pergunta é: para que tenhamos paciência em toda a adversidade, mostremos gratidão em toda prosperidade, e quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele. Porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. Dentro desse contexto, desta questão de observarmos a vontade de Deus, nós podemos olhar vários textos. Jó, capítulo 1, verso 21 e 22, Salmo 39, 9, Romanos 5, verso 3 e 4, Tiago 1, 3, Deuteronômio 8, 10, 1 Tessalonicenses 5, 18, que foi o texto que nós tomamos como base para a reflexão deste momento. Salmo 55, verso 22, Romanos 5, 4 e 5, Romanos 8, 38 e 39, Jó 1, 12, Jó 2, 6, Provérbios 21, 1 e Atos 17, 25 a 28. À medida que você e eu observamos a palavra de Deus, ou lemos todos os textos que foram citados, nós vamos nos tornando cada vez mais pessoas compreensivas ao que seja a vontade de Deus, ao que seja andar diante daquilo que Deus espera de nós. Olhando na Bíblia de estudo, conselheira, este mesmo texto, ou mesmo versículo, que já foi lido e agora vou só repetir, em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dentro do contexto do texto, esta é a vontade de Deus, nesta Bíblia nós temos um elenco
ou uma lista de vários princípios terapêuticos nestes versos finais da carta. Que versos são esses? Os versos que vão do 12 ao 22. Eu vou ler o texto todo para que você entenda quais são os conselhos que Paulo dá a esta igreja ou a esses irmãos com relação ao que é a vontade de Deus e ao que é você se dispor diante de Deus, dando-lhe graça, diz o texto. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. E agora destacamos o verso 18, que é o da nossa reflexão. Em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seguindo o texto até o 22. Não apaguem o espírito, não despreze as profecias, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Abastenham-se de toda forma de mal. Você e eu devemos estarmos atentos à palavra de Deus para que nós nos abastenha ou nos afaste de toda forma de mal. Em se tratando desse texto, do verso 12 ao 22, que acabei de ler, aí temos a expressiva vontade de Deus para conosco e que Paulo listou claramente e que nós vamos destacar os 12 pontos. De acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, Paulo lista vários princípios terapêuticos nestes versos finais da carta, ou seja, dos versos 12 ao 22. Primeiro, honrar líderes e conselheiros que trabalham com atitude amorosa e respeitosa. 2. Exortar os preguiçosos para que colaborem. 3. Cuidar da alma, isto é, tratar com ternura, apoio e encorajamento os que se encontram abatidos e fracos. 4. Ser paciente com todos. 5. Desarmar ressentimentos próprios e de todos. 6. Exercitar bondade. 7. Ter uma perspectiva construtiva e alegre, tratando tudo com oração. 8. Orientar-se com gratidão, não dando destaque a faltas dos outros. 9. Manter acesa a chama do Espírito, cessando a agitação e acolhendo no íntimo a palavra de Deus. 10. Ouvir profecias e pregações com discernimento. 11. Buscar um conhecimento mais completo das coisas, avaliando diferentes pontos de vista e absorvendo o que edifica. 12.
manter-se longe de qualquer forma do mal. Então, isto são orientações a respeito da vontade de Deus para a vida cristã. Para que você e eu estejamos entendendo o que é dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância, você e eu precisamos observar a palavra. O salmista nos diz no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Disse mais neste mesmo Salmo, no verso 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pois ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas isto não foi só para o salmista. Isto é para nós hoje. A palavra de Deus, disse o profeta Isaías, que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Está no capítulo 55, verso 11. O Senhor disse ao profeta Jeremias que ele vela em cumprir a sua palavra. O Senhor Jesus disse em Mateus 28, verso 20, parte B, que está conosco todos os dias. E Ele está conosco para nos fortalecer e nos conduzir a dar graças a Deus em toda e qualquer situação. Dê graças a Deus pela vida. Dê graças a Deus pela família, pelo suprimento diário. Dê graças a Deus pelo que você passa, porque tudo é ensinamento nas nossas vidas. E Deus espera que em tudo estejamos diante dele com um coração agradecido. Agradecido pela vida, pela salvação oferecida na pessoa de Cristo Jesus. Se você ainda não tem a convicção da sua salvação, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E nele você tem a vida eterna. Nele você tem a inteira comunhão com Deus. Porque ele, Jesus, nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ter vida eterna com Deus? Você quer aprender a dar graça em toda e qualquer situação? Então se esteja por trás da cruz de Cristo, porque foi na cruz que ele disse ao Pai que tudo estava consumado e que ele entregava ao Pai o seu Espírito. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E essa entrega foi por amor a ti, a mim, a nós, pecadores. Porque a palavra nos diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Esses dois versículos citados agora se encontram em Romanos, capítulo 3, versículo 10, que não há um justo, nenhum sequer. O 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Quer ter vida com Deus, independente do que você vive aqui na terra? Quer gozar da presença de Deus de uma vez para sempre? Entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele ser Senhor da sua vida, em todo tempo e lugar, e você será um ser mais do que vencedor. É assim que nós deixamos esta reflexão em você aprender a dar graça a Deus em toda e qualquer circunstância, porque quando você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram novas.
para a glória de Deus e a alegria do seu coração. Que Deus nos abençoe.